Olá, tudo bem? Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o João Pedro Torales e você está no canal A Bíblia Revela. Este pequeno vídeo que eu vou fazer aqui é para responder, fazer uma tréplica ao dito pastor José Ferreira. José Ferreira aí andou, vamos colocar assim, me desafiando, fez uma refutação ao que eu expliquei, ao que eu repassei no canal dele, e ele deturpou as escrituras. E ele fez uma refutação ali, batendo no peito, que a lei de Deus pode ser abolida, que o Velho Testamento é abolido e que a anomia não é transgressão da lei de Deus. Bom, como ele fez aqui uma refutação muito extensa, eu vou tentar ser o mais rápido possível para mostrar os equívocos do dito pastor José Ferreira. Não o considero como pastor, porque pastor, para mim, deve ser obediente à lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus e pronunciado pelos lábios do Senhor. Pastor que se diz pastores e usurpam a lei de Deus, que querem destruir todo o Velho Testamento, como ele quer entender o Velho Testamento. Eu vou explicar que Velho Testamento não é de Malaquias a Gênesis, tá? Mas que Velho Testamento é morte de animais, sangue de animais, e Novo Testamento, sangue de Cristo. Então, para mim, não é considerado pastor pessoas que pisam na santa lei de Deus, entendeu? Por isso eu questionei você duramente, seu José Ferreira. Mas vamos ao ponto. Você diz que a anomia em 1 João 3,4 não é transgressão da lei, ou não é necessariamente transgressão da lei. Você diz que a anomia pode ser quebra jurídico, quebra de qualquer tipo de lei. Bom, irmão, estou com você aqui, nesse pensamento, que anomia não é só quebrar a lei de Deus. Anomia pode ser quebra jurídica, quebra de qualquer lei que envolva regras específicas. Então, mas quando se refere à anomia no contexto bíblico, é quebrar a lei de Deus, sim. É impossível você realizar a anomia ou a transgressão e não quebrar algum princípio da lei de Deus. É impossível você dizer assim, não, eu quebrei a vontade de Deus, mas eu não quebrei nenhum mandamento da lei do decálogo. É impossível. Toda vez que você provoca anomia, você quebra algum mandamento da lei do decálogo, ou da lei que Deus escreveu com o seu dedo, porque lei de Moisés é só uma expressão, a lei é de Deus, foi Deus que escreveu, então é apenas uma expressão linguística, ok? Mas a lei é de Deus. Então quando você pratica anomia, quebra a vontade de Deus, quebra a lei de Deus como um todo, você está quebrando o decálogo, está quebrando a lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Por quê? Você diz assim, ó, os 10 mandamentos ainda não existiam quando Abraão quebrou a anomia. Quem te falou que não existia? Não existia de forma litúrgica, ali como em Êxodo. Mas os 10 mandamentos estavam presentes desde a criação. O sábado está presente. Abraão sabia que não podia matar, roubar, né? Abraão sabia que não podia realizar vários mandamentos que estão na santa lei de Deus. Porque a lei de Deus, seu José Ferreira, está no coração de Deus. A lei de Deus refere-se ao interior de Deus. E eu vou mostrar isso, que a lei de Deus revela o caráter de Deus, ok? Então, de forma direta, liturgicamente, poderia não estar ali no tempo de Abraão. Mas esporadicamente eu cito para você os 10 mandamentos de Deus, de forma direta ou indireta em Gênesis. Está ali, sim, senhor. Agora vamos a 1 João 3,4, né? Que o pecado é a transgressão da lei. Aí você citou Mateus 7, 21 a 23, você disse, apartai-vos de mim, malfeitores, vós que praticais a iniquidade. Aí você diz, tá vendo? Aqui foi praticado, Jesus falou de anomia, mas não é quebrar a lei. O que é iniquidade? Pecado. Porventura, quando tu quebras algum mandamento de Deus, do decálogo estou falando aqui, não queira fugir do decálogo, quando tu quebra algum desses mandamentos, tu não pratica uma quebra das vontades de Deus? Então iniquidade é sim quebrar a vontade de Deus. Vamos além.
Aí, né, eu te pergunto, por exemplo, quebrar a lei de Deus, quebrar algum mandamento de Deus, do decálogo, porventura não é praticar anomia? É óbvio que é praticar anomia, porque quando você quebra algum dos mandamentos de Deus, você está quebrando a lei de Deus. Um exemplo, né? Se eu mato, é anomia. Se eu cobiço, é anomia. Transgrido. Se eu furto, se eu adultero, se eu tenho outros deuses, é anomia. Eu vou aqui até orientar vocês que seguem esse falso pastor. Pode perguntar para ele. Se eu quebrando os 9 mandamentos dos 10 que existem, se não é anomia, ele vai dizer que sim. Que matar é anomia, que cobiçar é anomia, que adulterar é anomia. Tudo isso ele vai dizer é anomia. Mas quando for o 4º mandamento de Deus, ele vai dizer assim, não. O 4º mandamento de Deus, você pode quebrar. Não é anomia. Veja que incoerência. 9 mandamentos você quebra, é anomia. Não, porque os 9 mandamentos foi ratificado por Cristo. Alguns mandamentos do Velho Testamento foi colocado no Novo. Olha a falácia da pessoa que é usado pelo inimigo. Foi colocado no Novo. Sabe qual que foi colocado no Novo? Na verdade, pastores e pastor José, vocês querem invalidar 9 do decálogo. E um mandamento vocês querem pisar. Para Deus, meu amigo, quando tu quebra um, você quebra todos. Não adianta você dizer assim, não, eu aceito 9 mandamentos, mas eu só adultero. Adianta? Não, então seja coerente e sincero, amigo. Vamos além. Aí você citou, Jesus disse, novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Tá vendo aqui? Novo mandamento. É novo. Novo. Jesus deu outro mandamento. Não. Jesus não falou de um mandamento novo. Ele falou novo mandamento. Qual a diferença de mandamento novo e novo mandamento? Novo mandamento quer dizer que o mandamento que já existia, mas que Jesus dá um sentido diferente para este mandamento. Qual que é o sentido diferente para esse mandamento? Você pode ir lá em Levítico 11, Levítico 19, vamos ler? Rapidamente. Levítico 19, 18. Vê se esse mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo, como a si mesmo, só existiu ali no tempo de Cristo como homem, vindo em forma humana. Levítico 19, 18 diz, não te vingarás nem guardarás ira com os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há 2000 anos antes de Jesus, como homem, proferir o próprio Jesus, que foi Jesus que falava com Moisés face a face, Jesus era que conduzia o povo de Israel. O próprio Jesus disse há 2000 anos atrás, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora, Jesus, vindo como homem, por que ele disse novo mandamento, se já existia ali em Levítico? Aí já quebrou você, porque você disse, não, novo é agora, só tem agora. Não, meu amigo. Jesus disse novo mandamento, porque Jesus disse, novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Agora Jesus está dando o exemplo de como é esse mandamento de verdade. O fundamento desse mandamento é amar uns aos outros, como já estava lá há 2000 anos escrito, mas é como eu amei. Então, eu quero dizer para você que é como eu amei vocês, disse Cristo. Então não minta, pastor, dizendo que esse mandamento só existia ali, que isso aí refere-se a um outro mandamento que Jesus deu. Não, é um mandamento antigo, lá do princípio, ok? Aí você diz que estando matando, adulterando, estamos sim praticando anomia, mas não quebrando o decálogo, porque o decálogo foi abolido. Que incoerência, pastor? Que isso, pastor? Desde quando o decálogo foi abolido? Sabe o que vocês fazem? Vocês ratificam 9, como eu já expliquei. Na verdade, matar, adulterar, tudo isso para vocês é pecado. 9 mandamentos, se pegar do decálogo, é pecado. O único que não é pecado para vocês é o 4º mandamento de Deus. Por quê? Porque vocês transgridem o sábado, procuram seus interesses, violam, fazem as suas vontades no dia que Deus falou para você descansar, repousar. O dia que Deus falou, eu abençoei, santifiquei, é o dia que vocês pisam. Por isso você diz, não, o novo mandamento, né, o testamento, ele pega 9 mandamentos.
porém um ele joga fora. Não seja mentiroso, rapaz. Aprenda a ser pastor de verdade, não lobo. Vamos além. Aí você diz sobre Constituição, muito bem, a Constituição do homem pode mudar, ok, mas a Constituição de Deus não muda. Que Deus falou que é pecado, será pecado sempre. Ou você acha que não? Claro que você acha que não, né? Porque você quer mudar, né? Mas Malaquias 3:6 diz que eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Aquilo que é mal, será mal. Aquilo que Ele abençoou e santificou, sempre será bênção e sempre será santificação. E o sábado é aquilo que Ele abençoou e santificou. Aí você usou Mateus 5,17 e você diz, né? Que Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota, nada cairá da lei antes que tudo seja cumprido. Aí você diz, está vendo? Mas aí Jesus cumpriu, então Ele derrubou a lei. Pare com isso. Vou te ensinar dois aspectos. Primeiro, o que significa Jesus cumprir a lei? Primeiro aspecto, a lei ela apontava para Cristo, ok? De forma primária, matança de cordeiros, de animais, pães asmos, sacrifício, festas das primícias, os tabernáculos, tudo ele apontava para Jesus de forma direta. Como de forma direta? Jesus era o cordeiro. Jesus era aquele sacrifício que era feito no santuário. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu isso de uma forma com que ele findou. Por quê? Porque ele é o próprio sacrifício vivo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Jesus mostra todas as leis morais, dietéticas, que envolvem conceitos morais. Ele mostra o real sentido dessa lei, como deve ser obedecido. Por exemplo, Mateus 5 fala o Sermão do Monte. Jesus fala, sabe o mandamento não adulterarás? Né? Não é só adulterar quando você está praticando ato sexual com outra pessoa que você está adulterando com a tua esposa. Mas quando você olha com um olhar impuro, você já está adulterando. Se Jesus tivesse abolido a lei no sentido de terminado com as leis morais e dietéticas, as leis morais não eram citadas por Paulo em Romanos 7:7. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Tiago 2:10, né? Aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Citando o quê? O decálogo. Então, se Deus tivesse abolido, não estaria ali. Mas o que Jesus está fazendo aqui é dando um princípio. Qual o princípio? Esse cumprir é uma forma pedagógica, correta. Qual que é o verdadeiro cumprimento da lei? Ok? É isso que significa não terminar com a lei, pisar na lei, igual você quer enganar as pessoas. Aí tu diz, mas 1 Coríntios 3:7-14 fala assim, o ministério da morte, aquele ministério de pedra, que foi gravado em letras de pedra, esse foi abolido. Tá vendo, seu Torales? Foi abolido. Eu pergunto, Jesus está abolindo a lei? Ou Jesus está abolindo, ou Paulo aqui usado pelo Espírito Santo, está abolindo o aspecto condenatório da lei? Porque a lei não termina só em condenação. A lei tem três aspectos. Condenatório, né? Coríntios 3:7-14. A lei também mostra o pecado. Romanos 7:7. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, se abolir aqui a lei, por que Paulo está falando não cobiçarás? Quem disse isso? Lá no Monte Sinai, escrito pelo dedo de Deus. Então a lei mostra o pecado. Diz mais a Bíblia, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei mostra o pecado. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, a lei é santa, justa e boa. Quem que é santo, justo e bom? Deus. Deus é santo, a lei é santa. Deus é justo, a lei é justa. Deus é bom, a lei é boa. Então ela mostra também o caráter de Deus. Por que eu digo que a lei de Deus é eterna? Porque ela revela o próprio Deus. A lei é perfeita, diz Salmos 19:7. E Deus é perfeito. Todos os atributos da lei estão em Deus. Todos os atributos de Deus estão na lei. Porque a lei revela o seu caráter. Você está querendo destruir aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus?
e pronunciado pelos seus lábios, na verdade é usado por Satanás, porque tu queres destruir o caráter de Deus, porque o caráter de Deus tem os atributos da lei: santo, bom, justo e perfeito. Negue isso. Vamos além. E aqui em Coríntios, então ele está o quê? Em Cristo você se livra da condenação da lei, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte, todos nós merecemos a morte, mas esse ministério de morte, ministério de condenação, ele exigia a morte. Cristo morreu por nós, então ele terminou com esse processo da lei de matar a gente eternamente, porque a lei exigia a morte. Mas em Cristo, se estamos fora de Cristo, a lei vai cumprir o seu papel, que é condenar. Então a lei condena, a lei mostra o pecado e a lei revela o caráter de Deus. Entendeu? Então esses são os aspectos corretos e coerentes, feito uma exegese correta das Escrituras. Não de um jeito louco e gritando igual você está fazendo aí. Ok? Vamos lá. Aí você diz que o Velho Testamento foi abolido, né? Aí você cita que o Velho Testamento foi abolido. Mas amigo, o que foi abolido? Quando Deus fala sobre Hebreus, que a palavra de Deus diz sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, isso refere-se à morte de cordeiros e morte de Cristo. Não está falando de abolir as Escrituras aqui, ó, tirar isso aqui, jogar fora, porque se você até desconsiderou Salmos, então tu não eres digno nem de ler o Velho Testamento, no sentido de os livros de Malaquias para trás. Mas Velho Testamento é morte de cordeiros e Novo Testamento é morte de Cristo. É isso só. Interessante que, vamos lá, as sombras são os sacrifícios cerimoniais. Tu disse assim, tá vendo? Hebreus 10, 1 a 9. Não vou ler tudo aqui, mas tu diz, a lei tem sombra dos bens futuros, tá vendo? São sombra, a lei foi abolida. O que foi abolido? Quais são as sombras dos bens futuros? O que se refere a Hebreus 10, 1? Matança de cordeiros. O sacerdote terreno, qual que foi abolido? Foi abolido o sistema sacerdotal terreno e não a lei moral escrita pelo dedo de Deus. Cuidado, porque além de você estar mentindo, está pisando na lei de Deus. Se você ler Hebreus 10, você vai ver que é o sistema sacerdotal, o sistema de leis levíticas que envolvia sacrifícios de animais. Esse era a sombra, mas Jesus é o verdadeiro. Só isso, querido. Não queira criar maracutaia em cima disso. Segundo, aí você diz, tira o primeiro e põe o segundo, tá vendo? Põe o Novo Testamento, mas põe o segundo. O que é o põe o segundo? Põe agora sobre o sacrifício de Cristo. Não é destruir a lei de Deus. É isso que vocês fazem uma exegese incorreta e querem usurpar os textos. Aí você cita Hebreus 8, 9 a 10, né? Onde diz que Deus escreveria as leis em seus corações, né? Imprimiria em seus corações. E disse, não, tá vendo? Aqui não é a lei de Deus. Aqui são outras leis, leis do Novo Testamento. Êxodo 16, 26 a 28, quando o povo pecou contra Deus, transgredindo o sábado, antes do Monte Sinai, ali, bem antes de Deus dar a lei escrever com o seu próprio dedo, o sábado já estava. E o povo ia pegar maná no 7º dia, e Deus fala, até quando vocês vão guardar, até quando vocês vão pisar nas minhas leis e nos meus mandamentos? Porventura as leis de êxodo de Deus é diferente das leis que Deus quer imprimir em seu coração, em sua mente? Não, Deus não muda. As mesmas leis de Êxodo 16 são as leis e os mandamentos de Hebreus. Agora, mas o que Deus fala em imprimir no coração, significa que Deus quer dar um sentido diferente para a sua lei. Em que sentido? Mostrar o amor que muitos não conseguiam ver na santa lei de Deus. Agora você usurpa o texto para poder dizer, não, Jesus aboliu a lei. Vamos além. Aí você diz que alguns dos preceitos do Velho Testamento foram sancionados. Alguns não, seja sincero.
9 mandamentos você quer dizer que presta e um não presta. É isso. Assim como católicos, 8 mandamentos diz que presta e 2 não presta. A verdade é essa. Não tem que negar as coisas. O que você não aceita é o sábado. E aí você diz que foi sancionado 9, porque 9 você aceita, né? Incoerência, né? Romanos 5,13 diz que aquele que ama seu irmão cumpre a lei. Aí você diz, está vendo? Toda a lei se cumpre no amor ao próximo. Será que toda a lei se cumpre no amor ao próximo? Você está vendo? Isso aqui é um novo mandamento. Isso aqui, ó, toda a lei se cumpre no amor ao próximo. Será que toda é assim mesmo? Não, amigo. Tudo o que se refere ao amor ao seu semelhante. Não é toda a lei se cumpre no amor ao próximo no sentido de geral. Mas é toda o que se cumpre no amor ao próximo. Porque é o seguinte, eu posso amar meu próximo e adorar imagem de escultura. Sim ou não? Sim. E daí? Mas eu não só amando o meu próximo estou cumprindo toda a lei? Eu posso amar o meu próximo e usar o nome de Deus em vão. Sim ou não? Claro que posso. Veja que todo amor que se refere, toda a lei se refere ao próximo. E não refere-se à lei por completa, porque toda a lei é amor a Deus e amor ao próximo de um jeito completo. Agora, quando em Romanos fala toda a lei, se refere toda a lei que refere-se ao homem, o amor ao próximo. Veja como você usurpa a lei. Veja como você usurpa a Bíblia. Por isso que eu te chamo de mentiroso, você não gosta. Toda a lei que se refere ao próximo. Porque eu posso desagradar a Deus, ter imagens, adorar outros deuses e estar amando o meu próximo. E daí estou cumprindo toda a lei? Não, porque daí eu estou pecando contra Deus. Incoerência? Você diz que os textos da antiga aliança que eu citei foram abolidos, que Salmo foi abolido. Então rasgue a Bíblia, rasga Salmo e joga fora. O que você está fazendo, senhor José? Com Salmos na tua Bíblia? Daniel, Malaquias, Isaías, várias profecias. Se é para jogar fora, o que você está fazendo? Aí você diz, amado Torales, você precisa entender o contexto, a perícope do texto. Veja o contexto imediato de Romanos 7, né? Vamos ver Romanos 7? Romanos 7, você diz, né? Aí você diz, a lei é santa porque a justiça se manifestou sem lei. Aí você lê alguns versículos e diz que Paulo em Romanos 7 é a síntese de Paulo antes de conhecer o pecado. Negativo. Negativo. Vamos lá. Paulo está falando em Romanos 7, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Aí diz, porventura, ora, vamos lá, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Como a gente morre para a lei? Pisando na lei? Não, em Cristo, porque em Cristo não há condenação, nós que estamos na lei. Aí Paulo vai falar, desaventurado homem que sou, né? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Porque aquilo que quero fazer não consigo, mas aquilo que não quero, isso faço. Aí você diz, Paulo está falando antes de ser convertido. Mentira. Aqui Paulo está falando uma alegoria entre o homem, qualquer criatura, seja convertido, pessoas crentes, a dificuldade que ele tem quando ele olhar para si só, para si próprio. Porventura eu e você não sofremos isso? Muitas vezes, mesmo sendo convertido, a gente não passa por lutas, que o que a gente quer fazer parece que não consegue. E daí a gente encontra a resposta onde? Para conseguir obter a vitória? Em Cristo. Paulo era convertido sim, mas Paulo está falando aqui que o problema carnal da gente, a carne da gente sempre vai puxar para o lado. Sempre. Isso só vai mudar na glorificação. Por isso, no verso 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, veja bem, sou escravo da lei de Deus, nossa, da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Pergunto a você, ser escravo da lei de Deus é o quê? É viver com a lei de Deus. A lei de Deus está dentro de mim, eu quero sempre ser escravo da lei, ou seja, porque a lei é boa, mentalmente eu estou com a lei de Deus.
mas carnalmente da lei do pecado. Então a lei do pecado, ela leva você à morte. A lei de Deus leva você à vida. Muito bem. Aí você diz que Romanos 7, 1 a 4 diz que estamos livres da lei. Irmão, livre da lei de que jeito? Livre para pisar na lei? Não, irmão. Em Cristo estamos livres. Em que sentido? A lei não nos acusa mais, mas em Cristo. Quando eu estou com Cristo, eu não mato, não roubo, não fornico, não adultero, guardo o sábado, não tenho outros deuses. Então, quando eu estou em Cristo, estou livre da acusação da lei, não livre para pisar na lei. Então, não seja mentiroso. Pare de usar os textos fora de contexto. Aí você diz, é por isso que a lei morreu por mim, né? Morreu para mim. Morreu o quê? A lei morreu? Não, a lei. Enquanto há pecado, a lei. E não tem essa historinha, a lei de Cristo. Não, é a lei do decálogo, é a lei que Deus escreveu com o seu dedo. Porque todo o decálogo está no Novo Testamento também idêntico. Só não aceita quem não quer e quem quer deturpar o quarto mandamento de Deus. Então, a lei morreu para mim, morreu as acusações da lei. Acusação, a lei não te acusa mais, porque em Cristo estamos libertos. Aí você cita o verso 21 e diz, a justiça de Deus se manifestou sem lei, é óbvio. Jesus deu de graça para nós. Mas não quer dizer que a lei não exista. Aí você usa Romanos 8 e diz, agora estamos livres da lei. Estamos na graça e bate no peito. Irmão, Romanos 8 na verdade é um tapa em você. Por que que Romanos 8 é um tapa em você? Romanos 8, 7 diz, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Aí você diz, não, aqui é os irmãos que viviam carnalmente e queriam se apegar à lei de Deus. Queriam se apegar à lei. Esses são carnais. Não, irmão, não descontextualiza o texto, irmão. A Bíblia diz, por isso o pendor da carne, ou seja, a inclinação de qualquer carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Muito bem. Interessante que Deus, irmão, interessante que, vamos ler mais um texto aqui, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então a carne, carnalmente você vai para o buraco. Carnalmente você não vai se inclinar à lei de Deus, mas a lei do pecado. O pecado não é a lei de Deus o pecado, mas é a lei do pecado. Muito bem. Eu estou um pouco rápido aqui porque o vídeo não ficar muito comprido. Aí você disse, gente, não precisa mais de tutor, né? Aí você falou aqui, conversa de... Mas de tutor, a lei foi abolida. Isso é uma conversa de Satanás, irmão. Romanos 7, 25 diz que eu quero ser escravo da lei de Deus. Como que a lei foi abolida? Se Paulo diz, eu quero ser escravo, eu quero me agarrar à lei de Deus. Mas carnalmente eu me agarro na lei do pecado. Carnalmente eu estou na lei do pecado. Isaías 8:20 diz, a lei do testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verá alva. Tiago 2:11 diz, aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se não matas, se não adultera, mas mata, venha a ser transgressor da lei de Deus. Aquele que disse não matarás, disse não adulterarás, também disse guarda o dia de sábado, também disse não tem outro Deus diante de mim. Disse ou não disse, irmão José? Disse. Então, se você viola um desses mandamentos, você é transgressor da lei de Deus. Tiago 2:11, não deixe escapar. Interessante, irmão, que para você, irmão, eu deixo um texto de Apocalipse 12:17. Sabe por que você é brabo com o povo de Deus? Sabe por que você é contra a lei de Deus? E você usurpa os textos. Depois eu quero fazer um debate ao vivo com você, aí com mais tempo, mais tranquilidade. Mas aqui é só para desmontar suas mentiras. Apocalipse 12:17 diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe por que, com quem o diabo está brabo? Com os que guardam os mandamentos de Deus. Êxodo 20, verso 6 diz, eu abençoo a milhares de gerações quem obedece os meus mandamentos. E aí a Bíblia diz, o diabo está brabo com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você, pregando contra Deus, você está sendo servo do diabo. Porque é o diabo que está brabo contra o povo que guarda o mandamento de Deus.
E você está indo contra esse povo, você está indo contra os mandamentos de Deus, escrito em Êxodo 20, verso 6 em diante, escrito em Apocalipse 12, 17. Então, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, muito. O que são desejos carnais? Matar, roubar, adulterar, cobiçar. Desejos carnais também envolve ter outros deuses. Envolve várias coisas de desejos pecaminosos. Todas as pessoas que têm desejos carnais, a lei de Deus, o decálogo, vai contra essas pessoas. Porque a lei de Deus é um espelho que mostra o pecado. E Cristo é aquele que limpa o pecador. Então, quando você diz que o Novo Testamento aboliu o Velho, na verdade você está sendo usado pelo diabo. Por quê? Porque o Velho Testamento significa morte de animais e Novo, morte de Cristo. O decálogo é perfeito. E quem somos nós para abolir aquilo que Deus criou de maneira perfeita? Hein? Quem somos nós? Aquele que disse não matarás, disse não adulterarás. E também disse lembra-te do dia de sábado. Disse também honra teu pai e tua mãe. Disse ou não disse, irmão José? Disse ou não disse? Disse. E se Deus disse, está dito. Então não venha com a artimanha fajuta de dizer Deus ratificou alguns. Alguns do velho foi colocado no novo. Alguns vírgula. Você quer valorizar, você quer trazer 9 mandamentos. Você aceita. Só o sábado que você dá um jeito de pisar. E dizer, esse foi abolido, né? 9 presta, 1 não presta. Deus não trabalha assim. Deus falou 10. Romanos